Paulo Cogos fez uma vídeo-resposta ao Arthur Duval e eu vou comentar aqui algumas coisas que ele falou. Então ele disse que o Arthur Duval quer sacrificar princípios pela aceitação na sociedade, pela aceitação na janela de Overton. A janela de Overton significa aquelas opiniões que são aceitáveis pela maioria. E realmente, como o Arthur Duval coloca o pragmatismo na frente dos princípios, então como ele pode saber o que ele deve ou não deve fazer? Qual é o critério dele? Basicamente, os princípios dele ficam então subordinados ao que a maioria aceita. Inclusive, o Arthur Duval acha que o Estado é o dono legítimo do Brasil inteiro e de tudo que está dentro dele. Ou pelo menos isso é uma conclusão lógica disso que ele fala, que tudo que o Estado decidir é legítimo. Se o Estado decidir escravizar as pessoas, cobrar qualquer quantidade de imposto, ou se o Estado decidir se tornar comunista, se tornar como o Estado da Venezuela, o Arthur Duval acha isso legítimo, pelo raciocínio dele de que o Estado é o dono legítimo de tudo que está aqui dentro. Então ele acha que o único jeito de você se opor ao Estado é você entrando dentro do Estado e tentando mudar o próprio Estado, já que ele dá toda a autoridade possível ao Estado. Agora, eu não sei que tipo de liberalismo é esse. Ele defende que se deva tentar tornar o Estado mais liberal, mas não que ele tenha princípios liberais. O princípio dele, pelo que ele diz, pelo que ele fala para os ANCAPs, o princípio dele é que o Estado tem autoridade absoluta, que tudo que o Estado decidir dentro do próprio sistema do Estado é legítimo e acabou, porque o Estado é o dono de tudo, e se você não gostar, você é que tem que sair. Se os judeus não gostarem da Alemanha nazista, eles é que tem que sair, ou então tem que aceitar a decisão do governo nazista. E não adianta ele dizer que ele não defende isso. Isso é a conclusão lógica do que ele mesmo afirma. Ele afirma que o Estado é dono do território todo. Ou então ele vai ter que dizer que o Estado não é dono de tudo, que tem alguma coisa que o indivíduo tem direito acima do Estado. Porque até agora ele não admitiu isso. Ele acha que o Estado é dono da sua casa, da sua propriedade, do seu terreno e tudo, inclusive de você. Seguindo esse raciocínio, ele é dono do seu corpo também. Então eu gostaria muito que ele esclarecesse isso. Eu acho que ele não vai esclarecer, porque ele já falou que não quer debater com o ANCAPs, que ele não quer discutir ideias do anarcocapitalismo, que ele só quer discutir pessoas. Só quer falar sobre as atitudes de pessoas que ficam xingando ele. E ele fala com o maior orgulho que não quer discutir ideias, só quer discutir pessoas. Paulo Cogos apontou muito bem uma contradição dele também, onde ele diz que respeita os libertários, e isso não é verdade, porque ele não respeita o direito dos libertários de não quererem pagar imposto. Ele quer que os libertários sejam obrigados a pagar imposto e a pagar, inclusive, o salário dele. Então ele não respeita coisa nenhuma as ideias dos libertários. Senão ele respeitaria o direito dos libertários de não querer se subordinar ao Estado e seguir apenas a lei de propriedade privada. Isso ele não respeita. Ele quer impor à força o controle da propriedade dos outros, de todas as outras pessoas, inclusive os libertários. Ele disse que apoiaria projetos libertários e o Paulo Cogos mostrou que ele fez um projeto a favor da liberação de drogas e o Arthur não quis participar, provavelmente porque grande parte do público dele é conservador, então ele procura não contrariar os conservadores, ou seja, ele quer, na verdade, agradar o público, agradar ali as pessoas que vão votar nele. Qual é o princípio que ele segue realmente? O que ele realmente acredita que é correto, que ele deve defender em todas as situações e que ele vai defender até as últimas consequências? Aparentemente nada. Aparentemente ele só quer se posicionar com o público, com as pessoas que votam nele, com os eleitores, e acabou. Não importa o tipo de princípio que ele vai ter que adotar. Parece que ele não tem, de fato, nenhum princípio. Eu nunca vi ele descrever os seus princípios fundamentais. Se ele tiver algum, eu gostaria muito que ele explicasse isso. E o Cogos apontou muito bem também sobre a armadilha que é o discurso pragmático, porque é um discurso onde, se você disser que você defende princípios acima do pragmatismo, você é considerado infantil, uma criança de apartamento. E se você disser que defende o pragmatismo acima dos princípios, você já abriu mão dos seus princípios. Então, é uma armadilha. Não tem como você passar e ser um libertário, legal, gente boa, pela visão do Arthur Duval, a não ser que você abra mão dos seus princípios. Então, ele não quer debater os princípios libertários, ele não tem princípios dele para se opor aos princípios libertários,
a não ser o princípio de que o Estado tem autoridade absoluta, que é a única coisa que ele disse que eu posso interpretar como um princípio, a autoridade inquestionável do Estado. E ao mesmo tempo, se você segue princípios acima de tudo, para ele você é uma criança e todo tipo de xingamentozinho de quinta série. Ou seja, o argumento dele é autoridade máxima ao Estado e xingamento de quinta série. Só que isso é porque ele tem coisas muito importantes de adultos, que é a previdência e o Estado controlar a sua propriedade e não você ser responsável pelo seu próprio dinheiro. E por fim, o Cogos também apontou que esse discurso dele divide o movimento libertário porque coloca as pessoas menos radicais contra as mais radicais, em vez de unir as pessoas, em vez de aqueles mais focados nos princípios influenciarem aqueles que estão atuando de uma forma mais pragmática. Ou seja, na verdade ele está sendo contra a racionalidade em geral, já que ele nega até mesmo a argumentação, ele não quer debater, não quer argumentar ideias. E eu sinceramente imagino que daqui para frente ele nem vai mais falar sobre isso. Foi como o Nando Moura. Quando o Nando Moura falava sobre anarcocapitalismo, ele percebeu que não dava para refutar, que não tinha como ele argumentar contra, então ele simplesmente inventou um monte de absurdos, ofendeu os anarcocapitalistas com essas mesmas ofensas, que são crianças de apartamento, que vivem no mundo imaginário, não se preocupam com coisas sérias, e simplesmente nunca mais falou sobre anarcocapitalismo. Claro que não, porque se ele falar, ele vai atrair as pessoas para os nossos vídeos, onde nós realmente temos argumentos de verdade e as pessoas vão simplesmente ver como o discurso dele é ridículo. Eu acredito que a mesma coisa vai acontecer com o Arthur Duval. Ele não vai mais falar sobre anarcocapitalismo, ele só vai realmente soltar essas falácias, esses ad hominems, e vai ficar em silêncio daí para frente. Então a única saída é que canais como o meu e como o Paulo Cogos, como realmente anarcocapitalistas, com princípios e com seriedade para argumentar, para debater ideias, nós temos que crescer. Nós temos que crescer ao ponto que a gente consiga colocar pressão nesses canais grandes e que eles não possam ignorar a pressão dos nossos argumentos. Então não tem jeito. Nós só vamos realmente fazer esse tipo de pressão quando nossos canais crescerem, porque aí não vai ter como ignorar os argumentos. Ou você vai ter que aceitar que você está errado, e é isso que é mover a janela de Overton. É assim que os libertários podem mover a janela de Overton para o lado do libertarianismo, porque caso contrário nós vamos continuar argumentando e mostrando as absurdidades do discurso estatista, que realmente é um discurso totalmente incoerente. Então inscrevam-se nesse canal, inscrevam-se no canal do Paulo Cogos, compartilhem os vídeos desse canal e do Paulo Cogos, apoiem os nossos canais, façam uma doação mensal, nem que seja de R$1, de R$2. Se centenas de pessoas fizerem doações, isso já faz uma ajuda muito grande para os nossos canais. Porque caso contrário, vai continuar assim. As pessoas vão ignorar o anarcocapitalismo, elas não vão se sentir com nenhum compromisso com a racionalidade, com nenhum compromisso com a verdade, vão simplesmente querer atender seus próprios interesses, como o Arthur Duval está fazendo. Muito obrigado a todos os apoiadores, parabéns ao Paulo Cogos pela resposta dele e até o próximo vídeo.